Olá, você está participando do processo de certificação dos diretores do Estado de Minas Gerais? Se sim, fique comigo nesse vídeo até o final, que eu tenho uma informação importante para você. Bom, pessoal, eu sou Antônio Carlos, professor de Geografia da Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais. E este é meu canal, sejam todos bem-vindos. Se você não é inscrito no meu canal ainda, se inscreva para que você possa obter todas as informações referentes ao REAMP de 2021. Aqui no meu canal nós temos gabaritos, correções, explicações e também as principais informações relacionadas à educação no Estado de Minas Gerais. Portanto, se inscreva o mais rápido possível e também comente os nossos vídeos com alguma dúvida, crítica, elogio, para que eu possa melhorar, aprimorar este canal, levando o melhor conteúdo para vocês. Bom, conforme eu falei, nós vamos ter então a certificação dos diretores do Estado de Minas Gerais. E essa certificação vai acontecer em breve. E nesse sentido, nós vamos falar sobre a avaliação aplicada pelo Instituto Avaliar lá no ano de 2015 e vamos então fazer a correção desta avaliação para você estudar e ter uma noção do que pode cair nesse tipo de prova. Bom, vamos corrigir esta prova aí de certificação ocupacional de diretor de escola estadual de 2015, que foi feita aí pelo Instituto Avaliar. Esta prova tem 60 questões e nós vamos então corrigir as questões propostas. Questão de número 1. Uma professora de ensino religioso apresentou uma advertência para uma de suas alunas, alertando que, a partir da próxima falta, ela receberia medida disciplinar, uma vez que não estava frequentando as suas aulas. A aluna alegou que participa de religião específica, não compartilha do mesmo credo da professora e segue as orientações de sua mãe, retirando-se da sala de aula nos horários do ensino religioso. Bom, então vamos ver qual a alternativa que apresenta uma orientação legal que deve ser aplicada a essa situação, em que o ensino religioso deve ser respeitado, pessoal, como parte integrante da formação básica do cidadão, a diversidade cultural e religiosa dos alunos e suas famílias. Portanto, a professora então deve respeitar essa particularidade desta aluna. Essa é a opção correta. Número 1, letra B. Questão de número 2. Uma professora tem em sua turma um aluno que, no último mês, não foi frequente em suas aulas. Ao fazer o fechamento da frequência mensal desse estudante, a professora apurou que ele ausentou por 15 dias alternados. Bom, quais devem ser, nesse caso, os procedimentos adotados pela professora e pela diretora do estabelecimento de ensino? Bom, pessoal, primeira coisa, a professora deve comunicar a direção da situação desse aluno, tá? A direção vai comunicar ao conselho tutelar, ao juiz competente da comarca e ao próprio representante do Ministério Público, para informar, então, essa situação desse aluno que se ausentou por 15 dias consecutivos ou alternados. Portanto, 2, letra A. Questão 3. Atendendo aos anseios da comunidade, uma escola estadual do campo conseguiu implantar a educação integral a partir deste ano, ampliando as oportunidades de melhoria da aprendizagem e fortalecendo a parceria com as famílias, visando ao enriquecimento curricular. A equipe gestora propôs, então, ao professor de música da comunidade ensinar essa arte voluntariamente aos alunos e propôs a um artesão compartilhar seus conhecimentos na produção de peças decorativas com o uso de palha de milho. A escola, então, passou a receber também, nos finais de semana, pessoas da comunidade interessadas em aprender. Contentes com a parceria, a escola e a comunidade, contudo, foram surpreendidas com uma denúncia de uso indevido do espaço escolar e a contratação irregular de funcionários. Pessoal, tendo em vista os padrões de competência que norteiam o trabalho do gestor escolar, é possível antecipar que essa denúncia receberá o seguinte parecer. Como que se deve proceder nessa situação? Aparentemente, teve sucesso, então, com a implantação da escola do campo, porém, teve essa denúncia. O que deve se proceder? Primeira situação, essa denúncia ela é infundada, porque o papel do gestor é identificar os saberes da comunidade que possam contribuir para o enriquecimento curricular, a valorização dos conhecimentos
né, muitas das vezes atribuídas aí ao senso comum, e é muito pertinente à escola do campo. E essas pessoas possam compartilhar, né, do espaço escolar para então propiciar oportunidades mais educativas, né, e diferenciadas para todos. Portanto, essa denúncia aí, ela é infundada, então não deverá ser seguida e julgar então inapropriada. Questão 4. Nós temos aqui 2 textos. O primeiro texto fala-se de uma roda de conversa. Deste sábado vai trazer a educação sexual para o centro das discussões. Como abordar a sexualidade nas diversas etapas da educação? Quando a escola deve começar a trabalhar este tema? Existem assuntos e abordagens prioritárias? Estes e outros questionamentos estarão no centro do debate na próxima edição do programa Roda de Conversa, que vai ao ar no próximo sábado, dia 10, a partir das 11 horas da manhã, pela Rede Minas de Televisão. Dentro da temática da sexualidade, um ponto a ser destacado na abordagem escolar deve ser o de relacionamento. Penso que, atualmente, nós temos que focar mais na questão do relacionar-se. Os meninos vão para um relacionamento, mas eles não estão preparados para se relacionarem. Eles não sabem lidar com isso. Tem muita informação sobre as prevenções, mas, antes de tudo, eles não acessaram ainda, ressalta a presidente da Associação Mineira da Adolescência. E o segundo texto é uma charge que diz o seguinte: pai, o que é machismo? A menina responde no lugar do pai: machismo é a ilusão de que algumas pessoas têm de quê? O menino já responde: não se mete, fê, isso é papo de homem, tá? Representando também uma das formas de machismo, não é verdade? Então, sobre a abordagem curricular dessa temática aí, pessoal, da sexualidade e do machismo, né, o comportamento dessa criança perante essa pergunta feita ao seu pai, nós vamos então responder que deve ter como princípio, né, abordagem desses 2 temas, considerar que são 2 temáticas importantes e curriculares, né, de temas transversais a todas as disciplinas e devem, pessoal, serem tratadas como um direito do aluno à educação, com foco nas suas relações sociais. Portanto, é um tema que deve ser trabalhado? Sim, né, mas deve obedecer, então, a essa regulamentação aí com as informações prioritárias a serem trabalhadas neste tipo de conteúdo. Questão 5. Uma diretora, ao dar início aos trabalhos de gestão da escola e refletindo sobre as possibilidades de sua atuação nessa instituição, decidiu ser orientada por uma concepção crítica e democrática. Analisando os dados relativos ao desempenho escolar, ela observou alto percentual de repetência e evasão de alunos. Considerando sua linha de atuação e com vistas à intervenção da problemática do fracasso escolar, essa gestora ela deve fazer o quê, pessoal? Mediante a este problema, tá? Ela deve, é claro, priorizar o debate, pessoal, entre os professores sobre as questões educacionais, tomando decisões mais coletivas, com a gestão mais democrática, tá? Então, essa gestão democrática vai trazer ainda mais um desempenho escolar para a gestão daquela diretora. Portanto, 5, letra D. Questão 6. De acordo com a resolução SEE número 2742, de 22 de janeiro de 2015, a organização do ensino médio, etapa conclusiva da educação básica, tem duração de 3 anos e a carga horária anual de 833 horas e 20 minutos, totalizando 2.500 horas. Nessa organização, a estrutura curricular é composta por... Pessoal, lembrando que essa resolução aqui é de janeiro de 2015, tá bom? Então, em relação a essa resolução, a estrutura curricular ela é composta por uma base comum nacional, né, composta aí por 4 áreas de conhecimento, né, e uma parte diversificada, que é composta por língua estrangeira. Esta é a situação da organização curricular, de acordo com esta resolução. Portanto, 6, letra D. Questão 7, comunidades quilombolas. Nós temos aqui o mapa do Brasil, né, com a localização de algumas comunidades quilombolas, e apresenta que cerca de 1,1 mil quilombos
estão certificados pela Fundação Palmares. E neste mapa apresenta a concentração de comunidade em vários estados, inclusive aqui em Minas Gerais, com um número superior a 200 comunidades. Então, bom, essas escolas inseridas nas comunidades, né, a que o mapa se faz referência, para assegurar o direito subjetivo à educação, têm o dever de construir em seu projeto político-pedagógico, né, finalidades, objetivos, currículo e metodologia, que devem ser fundamentados principalmente, pessoal, principalmente na história, na identidade, no território, nas propostas, na cultura daquele povo. Então, esses princípios devem ser fundamentados no projeto político-pedagógico, levando em consideração estas informações. Portanto, nessa questão de número 7, vamos marcar a letra A. Questão 8. A evasão escolar dos alunos da educação básica é um problema sério para todo o sistema educacional, pois deixa os jovens fora da escola e, desse modo, a sociedade corre o risco de vê-los à margem, sem desenvolver uma formação consciente nas diferentes dimensões da vida humana. O movimento Virada Educação Minas Gerais, o VEM, tem como objetivo trazer de volta para a escola os jovens que estão fora dela. Coerente com esse objetivo, o combate à evasão se alinha ao propósito desse movimento. Nesse sentido, os gestores que se confrontam com o problema da evasão na educação básica, para ter uma postura alinhada ao movimento citado, sugeriram desenvolver algumas atividades. Primeira atividade, mudar a metodologia de avaliação, tá? Aumentando aí a exigência, de forma que os alunos sentirão necessidade de comparecer às aulas. Segunda atividade, investir em materiais didáticos que constituam recursos pedagógicos eficazes para minimizar as dificuldades de aprendizagem dos alunos, né, que evadiram da escola. Terceira, né, reorganizar o currículo com ampla participação da comunidade escolar para aprimorar os conteúdos que sejam significativos e atrativos para a aprendizagem do educando. E, por fim, a quarta, apropriar-se da prática do diálogo para uma interlocução com os jovens, de forma a identificar como fazer da escola um lugar que eles desejam frequentar. Pessoal, com relação aos objetivos do VEM, da virada, né, da educação em Minas Gerais, quais dessas atividades estão coerentes? Nós temos a 3 e a 4, que é reorganizar o currículo, né, com a participação da comunidade, e trazer mais diálogo, né, com esses jovens que evadiram das escolas para que possam voltar a frequentar essa escola, né, com um espaço mais lúdico, mais prazeroso, um espaço de aprendizagem de forma diferenciada. Portanto, nessa questão de número 8, vamos marcar a letra D. Questão 9. A maior preocupação dos jovens é a qualidade da educação. Essa é uma das conclusões de um estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, que produziu um levantamento estatístico sobre a população de 15 a 29 anos do nosso país, formada atualmente por cerca de 50 milhões de pessoas. Ao tomar conhecimento dessa informação, obtida pela pesquisa do IPEA, a direção e a coordenação de uma escola resolveram envolver os jovens da faixa etária considerada no estudo em iniciativas internas e externas à escola, as quais visavam, né, o seu desenvolvimento intelectual. A primeira atitude foi convocar reuniões, né, com os estudantes do ensino médio e os jovens da comunidade, que já haviam concluído a formação básica, para sondar seus interesses e sugestões. Entre outras manifestações, uma jovem pintora, aluna egressa da escola, prontificou-se a oferecer mensalmente oficinas de arte. No geral, a iniciativa foi um sucesso e resultou em alguns projetos que beneficiaram a comunidade jovem da região. Pessoal, a atitude da escola frente ao resultado da pesquisa é exemplo de um princípio que norteia o ensino, conforme a Constituição do Estado de Minas Gerais, uma vez que, né, ações como essa, acima de tudo, assegura o quê? Assegura o envolvimento da comunidade no processo educacional, que é um dos princípios aí da Constituição do nosso Estado e também dos projetos políticos pedagógicos das escolas, né? Trazer uma gestão mais democrática e participativa, incluindo aí o envolvimento da comunidade escolar no processo educacional. Portanto, vamos marcar a letra C. Questão 10.
A direção de uma escola estadual de ensino fundamental decidiu reorganizar o espaço escolar, destinando uma sala que no ano anterior era a sala de aula, para ampliar o almoxarifado, que já atendia às necessidades de armazenamento de material de consumo, como papel, tinta, lápis, computadores para conserto e manutenção. Na enturmação do nono ano, foi necessário compor 3 turmas, com uma média de 46 alunos. Pessoal, veja só, considerando a resolução número 2741, de 20 de janeiro de 2015, que apresenta os critérios para a composição das turmas e definição do quadro de pessoal das escolas estaduais, como essa decisão deve ser avaliada. Bom, com relação a esta resolução, essa situação ela foi avaliada de forma incorreta, porque a legislação orienta que o diretor deve desmembrar turmas com mais de 10 alunos, além do número definido para o segmento de ensino, desde que haja parecer favorável da SRE e autorização da SEE. Portanto, caros professores, fiquem atentos à resolução daquele ano letivo, nesse caso de 2021, o que reza então a resolução que define o quadro de pessoal e a composição de turmas, para que possa então acertar alguma questão relacionada a essa resolução, que sempre cai em provas desse tipo de certame. Portanto, letra B. Questão de número 11. Conforme planejado, os profissionais de educação de determinada escola estão reunidos para reflexões coletivas sobre a prática escolar desenvolvida na instituição. A ocasião serve-lhes igualmente para darem prosseguimento aos estudos de formação continuada, quando aprofundam seus conhecimentos sobre teorias da educação, em consonância com a sua proposta pedagógica. Eles estão, no momento, revendo e refletindo sobre o livro Pedagogia do Oprimido, de 1970, de Paulo Freire. Nesse livro, galera, Freire analisa e critica práticas existentes na educação daquela época e ainda presentes em muitas escolas. O que ele defende? Ele defende aí que a escola tem atuado no sentido de promover a adaptação e o ajustamento dos sujeitos à sociedade, o que Paulo Freire defendia lá naquele ano de 1970 e que alguns problemas persistem em algumas escolas até hoje. Então, ele acaba defendendo que a escola deve atuar nesse sentido, de promover uma adaptação no processo de ensino-aprendizagem. Portanto, 11, letra C. Questão de número 12. Em reunião com os pais e responsáveis e com os professores, uma escola teve como pauta principal a conscientização das famílias sobre a importância de acompanhar de perto o desenvolvimento de seus filhos na escola. A diretora proferiu as primeiras palavras, incluindo em sua fala menções aos artigos da Constituição Federal concernentes à educação, para respaldar o seu intento de incitar pais e responsáveis a valorizarem e investirem na aprendizagem de seus filhos, contribuindo com o trabalho da escola. A diretora citou o artigo constitucional, no qual se legisla sobre o fato de a educação básica constituir, pessoal, um dever do Estado e da família, que tem assegurado ao cidadão esse direito educacional. Portanto, é um dever do Estado, mas também é um dever da família de acompanhar nesse processo de ensino-aprendizagem de seus filhos. Tá certo? Portanto, 12, letra C. Questão 13. A direção e a equipe pedagógica de uma escola pública estadual encontraram-se para estabelecer pautas de reuniões com a finalidade de discutir com os professores estratégias pedagógicas que possibilitem aos alunos superar as dificuldades de aprendizagem sinalizadas pelos últimos resultados do PROEP. A equipe da escola procurou analisar os fatores relacionados com os resultados e focalizou os fatores associados à sala de aula, à ação docente e à gestão escolar. Considerando os fatores que interferem na aprendizagem, pode-se avaliar que a análise foi feita na perspectiva da educação inclusiva. Pessoal, considerando os fatores que interferem na aprendizagem, pode-se avaliar que a análise foi feita na perspectiva da educação inclusiva? Sim ou não? Não, pessoal, não foi feita. Olha só,
desconsiderou os fatores contextuais que influenciam o desempenho escolar dos alunos, né, para que possa, de forma eficaz, trazer o ensino-aprendizagem a esses alunos, deve-se considerar, claro, os contextos e os fatores contextuais que acabam influenciando no desempenho escolar do aluno, né? A situação que se encontra o aluno fora da escola influencia no aprendizado do aluno dentro da escola. Portanto, essa perspectiva não foi inclusiva. Vamos marcar a letra B. Questão 14. Só 10% dos detentos têm acesso à educação dentro das prisões brasileiras. Quase metade dos mais de 570 mil presos nem sequer têm ensino fundamental completo. E mais de 25 mil são cidadãos não alfabetizados. Veja bem, mesmo sendo considerada, né, como um caminho para a reinserção de detentos à sociedade, instrumento de diminuição da reincidência criminal e contrapondo à escola do crime, a educação formal alcança apenas 10,2% dos presos brasileiros. Do total de 574.027 pessoas privadas de liberdade no país, apenas 58.750 têm acesso à escolarização. Pessoal, constatada a gravidade da situação com relação à oferta da educação para jovens e adultos em situação de privação de liberdade nos estabelecimentos penais, né? Como atesta essa notícia, fica claro que os sistemas educacionais precisam garantir a educação como um direito essencial para consolidar a liberdade individual e também o uso dessa liberdade em prol do bem comum, na formação de um cidadão pleno e capaz de ter liberdade, de ter uma profissão, né, e de saber se comportar em sociedade. Habilidades enraizadas no processo de ensino-aprendizagem. Portanto, garantir essa educação é um direito essencial, né, para que possa, então, restabelecer esse indivíduo à sociedade brasileira. Portanto, questão 14, letra A. Questão 15 e 16. Para respondê-las, nós temos esse texto do Navio Negreiro, Tragédia no Mar, de Castro Alves. Analisando os versos desse poema, Os Escravos, de Castro Alves, vamos responder as questões seguintes. Questão 15. Considerando o tema do poema e sua relação com a educação contemporânea, um trabalho escolar que o envolva será instrumento para atender à lei de número 10.639/2003. Por quê, pessoal? Porque faz valer a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileiras e africana. O tema, escravo, escravidão, e aqui então um trabalho escolar que envolve este tema vai atender essa legislação que regulamenta então essa obrigatoriedade de ensino de história e cultura afro-brasileiras e africanas nas unidades escolares. Portanto, 15, letra B. Questão 16 é um trabalho interdisciplinar promovido pelos professores de uma escola de ensino médio. Os alunos do terceiro ano prepararam uma roda de conversa que tinha como eixo este poema de Castro Alves, em relação às questões culturais, históricas e sociológicas. Durante o debate para toda a escola, os incidentes destinaram uma parte da fala aos reflexos que a realidade transparecida no poema ainda tem no contexto social brasileiro contemporâneo. Ao final, um dos professores elogiou seus alunos, pelo que indiretamente havia endossado. As afirmativas a seguir podem indicar, né, o que os alunos endossaram. Bom, os alunos falaram, número 1, da importância das políticas de reparação, de reconhecimento e de ações afirmativas para assegurar medidas de ressarcimento aos descendentes africanos negros pelos danos causados aos seus antepassados sob o regime escravista. 2. A urgência em proporcionar oportunidades de reabilitação nas instituições públicas de ensino para menores infratores, que são, em sua maioria, negros, oferecendo-lhes ferramentas para uma atuação social cidadã e consciente que lhes retire da condição de vulnerabilidade. 3. O estímulo ao reconhecimento de que os direitos humanos precisam ser respeitados para a construção de uma sociedade mais igualitária,
uma vez que a violação da dignidade humana é uma nefasta, perturbadora de exclusão social, econômica, política e cultural. Ou então a 4, né, o incentivo à conscientização da comunidade escolar de toda a sociedade sobre a política nacional de desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais, que busca preservar e respeitar suas especificidades e práticas socioculturais, políticas e econômicas. Pessoal, apesar da questão ser um pouquinho grande, na verdade ela é muito simples, né? Que tendo em vista essa situação apresentada, estão corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3, tá? A 4 não faz parte do objetivo da temática abordada, né, com relação ao incentivo à conscientização da comunidade escolar e de toda a sociedade sobre as políticas nacionais de desenvolvimento sustentável. Este tema aqui, ele não é pertinente à temática abordada nos versos do poema de Castro Alves, tá? E nem muito menos comunidades tradicionais. Então, essa 4 não está coerente com a temática abordada. Portanto, a resposta certa é a letra B, 1, 3 e 4. Porque na letra C fala o estímulo ao reconhecimento dos direitos humanos que precisam ser respeitados. Sim, devem ser respeitados, buscando a construção de uma sociedade mais igualitária, né? Mas uma violência da dignidade humana de forma nefasta, perturbadora da exclusão social, econômica, política e cultural não é coerente com a temática abordada nos versos do poema de Castro Alves, tá? Portanto, quando se fala que os alunos devem endossar estes temas abordados nesta afirmativa, não é coerente com o poema, portanto, vamos marcar a letra B. Questão 17. Certa escola foi procurada pelos pais de um aluno que apresenta transtorno global do desenvolvimento, o TGD, né, para efetivar sua matrícula no primeiro ano do ensino fundamental. A esse respeito, analise possíveis ações do gestor da escola. Primeira ação. Ele conversou com os pais do aluno sobre o seu transtorno com o objetivo de conhecer suas especificidades. Segunda ação. Explicou aos pais que a escola não estava preparada para receber o aluno e indicou uma escola com mais condições de fazê-lo. Número 3. Fez o cadastro do aluno no Sistema Mineiro de Administração Escolar, no CIMAD, informando o tipo de deficiência que o aluno possuía. E número 4, solicitou dos pais relatórios de atendimento e ou acompanhamento a que ele tenha sido ou esteja sendo submetido. Pessoal, são pertinentes para um gestor escolar apenas as ações 1, 3 e 4. Nesse caso, o aluno deve ser matriculado, informado, né, no CIMAD, e não informando uma outra escola àquele pai para que aquele aluno, né, venha estudar, falando que a escola não está preparada. Esta ação não foi pertinente para um gestor escolar. Portanto, 1, 3 e 4, letra B. Questão 18. Secretaria de Estado lança projeto Virada Educação Minas Gerais. Iniciativa quer potencializar saberes do ambiente escolar e dos jovens para criar a escola mais atrativa para os estudantes. A escola não é atrativa para adolescentes e jovens. Os jovens não acreditam que a educação vá lhes garantir um futuro melhor. Essas constatações sobre a realidade do ensino médio em Minas Gerais, tiradas do senso comum, são refletidas pelos números. Para se ter uma ideia, entre os anos de 2010 e 2014, o Estado teve uma redução de cerca de 115 mil matrículas do ensino médio, segundo o Censo Escolar 2010/2014. Cerca de 14% dos jovens mineiros de 15 a 17 anos estão fora da escola. Entre os que permanecem nas salas de aula, 40% estão atrasados nos estudos, repetiram de série e ainda estão cursando o ensino fundamental. De acordo com a última avaliação censitária, o PROEB, 95,6% dos alunos da rede estadual não sabem o recomendado em matemática e mais de 62% também não aprenderam o mínimo exigido em língua portuguesa. Para recolocar a questão, da educação no centro da agenda política e social em Minas Gerais, a Secretaria de Estado de Educação propõe um movimento de diálogo, um aprofundamento, e a identificação
de iniciativas exitosas e problemas a serem enfrentados para garantir a educação de qualidade. A Virada Educação Minas Gerais, um movimento que pretende potencializar os saberes, as práticas e as competências educativas do território mineiro e promover uma educação de qualidade voltada para o presente e para o futuro. Bom, pessoal, com relação a este texto, o comprometimento de cada escola com o movimento Virada Educação Minas Gerais é um importante meio para contribuir para o bem-estar da comunidade local, visto que assegurar a formação do ensino médio aos jovens significa prepará-los para o trabalho, para o exercício da cidadania, tornando esses jovens como aptos a um convívio social eficaz. Portanto, pessoal, assegurar a formação deste jovem é um dos objetivos da Virada Educação Minas Gerais e também é um dever da escola. Portanto, vamos marcar a letra A. Questão 19. A tabela a seguir, baseada nas avaliações do PROEB em língua portuguesa, do 5º ano do ensino fundamental, possibilita o diálogo do sistema educacional na esfera estadual, regional e local. Nós temos aqui a proficiência média em Minas Gerais, na SRE e na escola, e a participação dos alunos, bem como a evolução do percentual dos alunos por razão de desempenho. Pessoal, analisando os dados dessa tabela, nós podemos concluir que o padrão de desempenho da escola em 2013 foi maior do que da SRE. Basta a gente voltar aqui no ano de 2013. O padrão de desempenho da escola em nível recomendado, intermediário e baixo apresenta, então, uma proficiência de 258,9. E, por outro lado, da SRE apresentava apenas 216, de proficiência. Portanto, está correta a letra C. Questão 20. A situação abaixo ocorreu em uma escola estadual, no período vespertino. Analise A. 2 momentos, pessoal. Primeiro momento, durante o conflito no recreio da escola, o diretor chamou a polícia militar ao perceber que um dos alunos, de apenas 10 anos, portava uma arma branca. Momento 2. Enquanto o diretor aguardava a chegada da polícia em sua sala, o aluno, no pátio, feriu gravemente um dos seus colegas e superficialmente outros 2. Bom, uma situação bem complicada de se resolver, não é verdade? Então vamos considerar os direitos da criança e do adolescente e também o dever da escola de assegurá-los, na condução desse caso pelo diretor. Qual que seria? Para os 2 momentos. Pessoal, é o seguinte, no momento 1, o diretor deve tratar o problema da violência e da indisciplina ainda no âmbito da escola, se possível aplicando procedimentos de mediação de conflitos, de forma a evitar a agressão aos colegas e também aos danos físicos. E depois a participação dos pais e também a ajuda de ações de órgãos especializados, analisar quais estratégias deveriam ser utilizadas no atendimento do aluno. Essa é a condução correta do diretor em relação à mediação desse conflito apresentado no momento 1. Tá certo? Portanto, 20, letra C. Questão 21. O congado é uma das tradições culturais presentes em muitas cidades brasileiras. Na comunidade onde está inserida certa escola estadual, a tradição do congado envolve diversos preparativos. A diretora dessa escola entendeu que as comemorações dos congadeiros era ocasião para discutir a diversidade cultural presente naquela comunidade. A seguir, são apresentadas ações à diretora. Bom, essa diretora apresentou 4 ações. A primeira ação cria oportunidade para colocar em prática o que recomendam as leis sobre a obrigatoriedade do ensino da cultura, a história afro-brasileiras, africanas e indígenas, e também criar na escola uma disciplina com esses temas na parte diversificada no currículo. 2. Incentiva a construção do currículo que valorize o conhecimento das práticas culturais presentes, pois é um modo de fortalecer as identidades e os valores pessoais e coletivos, e de promover a diversidade cultural. Beleza, número 3 agora,
Trabalha em conjunto com as associações e os grupos locais para mapear as características socioculturais da comunidade, como valores, hábitos, problemas, história, lideranças. E por fim, 4, valoriza os profissionais da escola, pois trazem a influência da cultura da sociedade brasileira, como conhecimentos, valores, hábitos, crenças, verdades e não verdades, e reproduzem na melhor forma para seus alunos tudo o que sabem. Pessoal, quais dessas ações refletem uma gestão que avalia as práticas na escola e busca estudos curriculares com o objetivo de valorizar o multiculturalismo, também no contexto da comunidade local? Bom, pessoal, nós podemos afirmar que o número 2 e o número 3 reflete essa gestão que avalia essa prática escolar e busca estudos curriculares com o objetivo de valorizar essa questão multicultural daquele lugar, daquela comunidade, incentivar a construção de um currículo que valorize essas práticas culturais e também trabalhar em conjunto com as associações, com os grupos escolares para valorizar os hábitos, os costumes, a história, as lideranças e outros problemas também pertinentes àquela cultura daquele local. Portanto, nessa questão de número 21, vamos marcar a letra A. Questão 22. A escola de qualidade social adota como centralidade o diálogo, a colaboração, os sujeitos e as aprendizagens, o que pressupõe, sem dúvida, atendimento a requisitos tais como... Pessoal, 4 requisitos foram apresentados. O primeiro, revisão das referências conceituais quanto aos diferentes espaços e tempos educativos, abrangendo espaços sociais na escola e fora dela. 2. Inter-relação entre a organização do currículo, do trabalho pedagógico e da jornada de trabalho do professor, tendo como foco a aprendizagem do estudante. 3. Compatibilidade entre a proposta curricular e a infraestrutura, entendida como espaço formativo dotado de efetiva disponibilidade de tempos para a sua utilização e acessibilidade. 4. Realização de parceria com órgãos, tais como os de assistência social, desenvolvimento e direitos humanos, cidadania, ciência e tecnologia, esporte, turismo, cultura e arte, saúde e meio ambiente. Os requisitos que contribuem para a qualidade social da escola são... Pessoal, observando todos esses requisitos aqui, eles vão contribuir sim para a qualidade da escola, principalmente a qualidade social. Portanto, letra D, 1, 2, 3 e 4. Questão 23. 2 escolas de educação básica fizeram a inserção curricular dos conhecimentos concernentes à educação em direitos humanos, que é o EDH, da seguinte forma. Bom, a escola A optou por temas relacionados aos direitos humanos e tratados interdisciplinarmente. A escola B optou por incluir os conhecimentos referentes ao EDH, a Educação de Direitos Humanos, como conteúdo específico de uma das disciplinas do currículo escolar. Como devem ser avaliadas as opções das 2 escolas? Pessoal, olha só. As 2 escolas estão corretas, tá? Aquela que resolveu trabalhar de forma interdisciplinar e aquela que resolveu inserir em um dos componentes curriculares, tá? Porque foram respeitados os princípios e os objetivos do EDH. Na escola, tem autonomia sim para decidir sobre como articular e adaptar os conteúdos. Portanto, letra C. Questão 24. Em uma conversa entre professores, após uma atividade de capacitação profissional sobre a organização e gestão do currículo, foram feitas as seguintes proposições. Maria, José, Rita, Silvio e Alice. A Maria, ela diz o seguinte: eu nunca havia pensado no que o professor destacou, ou seja, que as abordagens multidisciplinar, pluridisciplinar e interdisciplinar fundamentaram-se nas mesmas bases, que são as disciplinas. Todos esses conceitos têm o mesmo foco, um recorte do conhecimento. O José diz o seguinte: a multidisciplinaridade é uma forma que a gente adota de vez em quando na escola. Algumas disciplinas estudam o mesmo tema, cada uma na sua ótica, dentro de uma especificidade, sem a preocupação de interligar
as disciplinas entre si. Os professores ensinam e os alunos aprendem conteúdos separados, né, sobre uma mesma temática. A Rita já diz o seguinte: pelo que entendi, a pluridisciplinaridade, o objeto de uma disciplina vai ser estudado por um ângulo de outras disciplinas ao mesmo tempo. Para os alunos, a temática ganha outra dimensão, mais ampla, mais contínua, uma abordagem disciplinar. Já o Silvio fala que a diferença entre multi e interdisciplinaridade é pequena, mas significativa, porque há mais interação nessa abordagem. A interdisciplinaridade, as estruturas conceituais e metodológicas são compartilhadas por várias disciplinas. Os professores de diferentes disciplinas planejam em conjunto. E, por fim, Alice diz que a transdisciplinaridade rompe com o conceito da disciplina, porque está além dela, nas relações entre as partes, a parte e o todo, entre o todo e a parte. Pessoal, olha só, de acordo com as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, estão corretas as proposições todas as pessoas, né, de Maria, José, Rita, Silvio e Alice, porque todas as pessoas falaram, né, de conceitos diferentes, sobre óticas diferentes, né, dos temas a serem abordados por um professor, por uma disciplina ou por várias disciplinas. Portanto, letra D. Questão 25. O cumprimento da carga horária semanal de trabalho de um professor de educação básica é de fundamental importância para o bom funcionamento da escola. Um professor que falta gera transtornos para a organização da escola, pois serão, em média, 30 alunos sem o acompanhamento diário. Em relação à jornada de trabalho do professor, indique qual destas assertivas está correta. Pessoal, olha só. Com relação, então, à questão do professor ter faltado, o professor que possui 2 cargos ou funções em escolas estaduais distintas deverá cumprir a carga horária relativa a atividades extra-classe, inclusive reuniões, nos 2 cargos. E, em caso de coincidência de horários, deverá comprovar o comparecimento em uma das escolas, sendo computada a sua presença em ambas, tá? Deverá, então, apresentar uma declaração de comparecimento em uma das unidades escolares, para que possa, então, garantir a presença em ambas as escolas. Portanto, letra C. Questão 26. Nós temos aqui uma chart que diz o seguinte: Escola Infantil Primeiro Mundo. Bem-vindo e bem-vindas, crianças e crianças. Aqui darão os primeiros passos para se tornarem homens e mulheres normais e felizes. Primeiro, vamos vestir a nossa camiseta azul para os meninos e rosa para as meninas. E aqui nós temos as crianças vestidas e amarradas, né? Uma crítica aí ao processo de ensino-aprendizagem da identidade de gênero, tá certo? Em uma escola que adote, né, posição semelhante a esta observada na chart, deve se reposicionar. Ao reposicionar seus alunos, está desrespeitando os direitos do ser humano de construir a sua própria identidade de gênero. Portanto, letra B. Questão 27. Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola é um dever ou um direito do professor? Pessoal, veja bem, é correto afirmar que a participação da elaboração da proposta pedagógica da escola, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né, a 9694/96, constitui um dever e um direito ao mesmo tempo. É um dos encargos do docente que lhe garante a prerrogativa de definir e, no coletivo, a ação pedagógica da escola, tá? O diretor vai convocar o professor para participar da elaboração da proposta pedagógica da escola. E assim, o professor ele tem o dever e o direito, ao mesmo tempo, de participar e de também dar prerrogativas para definir de forma coletiva o que deverá compor essa proposta pedagógica dessa escola. Portanto, letra P. Questão 28. Um adolescente de 15 anos acaba de ser liberado do Centro de Internação para Adolescentes, no qual cumpriu medida socioeducativa de privação de liberdade por 2 anos, sendo que, nesse período, ele permaneceu realizando atividades pedagógicas. Seus pais procuraram a escola na qual ele estudava na época da sua internação
e que se localizava bem próximo da sua residência e que pleitearam, né, uma vaga para que ele pudesse dar continuidade aos estudos. A ação da diretoria da escola deverá ser, nesse caso, qual dessas ações? Deverá considerar, pessoal, o período de escolarização recebido lá no centro de internação, né, e matricular esse aluno no devido ano escolar, né, recompondo esse aluno naquela unidade escolar já no ano subsequente ao ano que ele estudou, lá enquanto ele estava no centro de internação. Portanto, letra B. Questão 29. Uma professora de uma escola estadual apresentou laudo pericial para ajustamento funcional, com restrição de atividade que a servidora não poderá exercer por um determinado período de tempo. Né? Nessas condições, qual será o procedimento necessário? Pessoal, é o seguinte, a diretora, né, ela vai definir com a servidora a atividade que irá exercer e encaminhar à SRE o nome da docente em afastamento funcional e quais serão as funções que ela vai exercer naquela unidade escolar. Esse é o procedimento correto e necessário à diretoria daquela escola. 29, letra B. Questão 30. No que se refere ao decreto número 44.559, de 29 de junho de 2007, que regulamenta a avaliação de desempenho individual do servidor, ocupante de cargo efetivo, são colocados os seguintes objetivos para essa avaliação. Avalie-os assinalando V para os verdadeiros e F para os falsos. Vamos lá. Primeira situação, valorizar e reconhecer o servidor que cumpre suas funções eficientemente. Sim, pessoal, deverá valorizar e reconhecer, né, esse servidor que cumpre as suas funções de forma eficiente. Portanto, a primeira está verdadeira. A segunda está falsa, porque fala-se que avaliar os conhecimentos do servidor sobre leis, diretrizes e orientações educacionais não deve ser levado em consideração esse tipo de conhecimento para avaliar esse servidor. 3 está verdadeira. Fala que constitui-se, né, de uma ferramenta para alinhar as metas individuais e institucionais com o próprio servidor. Portanto, 3, V. 4, falsa, acompanhar o desenvolvimento profissional da equipe sob a responsabilidade gestora do servidor. Não, pessoal, esse acompanhamento do desenvolvimento profissional da equipe, né, com a supervisão desse servidor, não é um dos objetivos da avaliação de desempenho, portanto, está falsa. E as duas últimas estão corretas, e vamos descobrir por quê. Olha só a 5, contribuir para a implementação do princípio da eficiência da administração pública por meio do aprimoramento do desempenho do servidor. Sim, e a última, diagnosticar quais as medidas que devem ser tomadas para o desenvolvimento profissional do servidor. Sim, diagnosticar nessas medidas aí a serem tomadas para aprimorar cada vez mais o desempenho, né, profissional daquele servidor. Portanto, a sequência correta, letra D. V, F, V, F, V e V. Bom, pessoal, como são 60 questões, eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Nessa primeira parte, nós falamos das 30 primeiras questões. E nós vamos ter um próximo vídeo, onde nós vamos ter a segunda parte com as outras 30 questões. Só tenho que agradecer a você que ficou comigo nesse vídeo até o final, se inscreveu no nosso canal, comentou e compartilhou esse nosso conteúdo. Meu forte abraço e meu muito obrigado.